Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar DGE, hoje dedicado ao tema Aprendizagem e Colaboração entre Docentes. Para falar sobre este assunto, convidámos a professora doutora Estela Costa, doutora em Educação, Administração e Política Educacional pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, onde é também professora auxiliar e subdiretora, supervisionando maioritariamente trabalhos de mestrado e doutoramento. Participou no projeto Mais Sucesso Escolar e em projetos de formação de professores, diretores e inspectores. Como investigadora, integrou os projetos europeus KNOW and POL, The Role of Knowledge in the Construction and Regulation of Health and Education Policy in Europe, de 2007 a 2011, e o Outstanding New Teachers Program, de 2014 a 2017, portanto bastante recente. Como especialista, colaborou com o Grupo de Trabalho sobre Escolas da Comissão Europeia. Agradeço muito, em nome da DGE, a disponibilidade para estar hoje aqui connosco. É um prazer. É um prazer, da nossa parte, principalmente. O tema que temos hoje em cima da mesa, a aprendizagem e colaboração entre docentes. Porque esta referência conjunta a estes dois termos, aprendizagem por um lado, colaboração por outro? Em primeiro lugar, quero de facto expressar o gosto que é estar aqui convosco e poder partilhar uma vez mais esta mesa com a doutora Fátima. E um agradecimento extensivo a toda a DGE, de facto, pelo convite. Esta dupla referência à aprendizagem tem que ver, desde logo, com o facto de que tem havido um crescente interesse nos últimos anos que vem sendo dado aos processos de aprendizagem associados aos processos de colaboração. Eu diria que as organizações em geral e as escolas em particular vêm sofrendo uma enorme pressão para a mudança, para a adaptação à incerteza dos tempos modernos. E a resposta a essa incerteza passa decididamente pelas questões da aprendizagem organizacional, que tem sido pensada como uma componente da eficácia da escola. Para lidarmos com a incerteza, é preciso que as escolas aprendam a desenvolver processos, que aprendam a desenvolver estratégias, que aprendam a desenvolver estruturas que lhes permitam, de algum modo, aprender e reagir de forma eficaz à incerteza e à imprevisibilidade. A capacidade das escolas para a mudança depende, na verdade, da sua capacidade de coletivamente processar conhecimento, de coletivamente compreender conhecimento e aplicar o conhecimento nos processos de ensino e de aprendizagem. E, de facto, a aprendizagem organizacional é o processo pelo qual uma organização obtém e utiliza os novos conhecimentos, as novas capacidades, os comportamentos, os valores. E é esta capacidade de adquirir e aplicar a nova informação que é crucial na escola de hoje, uma escola que tem que se debater a todo o momento com a mudança, com a transformação, com a imprevisibilidade e com a incerteza. E, portanto, não há melhor forma de lidarmos com a incerteza e a imprevisibilidade do que esta. De encetar processos de aprendizagem coletiva na organização. E, portanto, eu diria, colaboração e aprendizagem são, de facto, aqui uma dupla de sucesso e que permite às escolas, de facto, poder enfrentar este grau de imprevisibilidade que é o dos tempos atuais. O conceito de aprendizagem organizacional, na prática, é o quê? Não podemos considerá-lo o somatório de conhecimentos, dos conhecimentos que uma organização tem, em termos do somatório dos conhecimentos dos indivíduos, pois não? Não. De facto, como se pode ver neste slide, o facto de os membros da organização aprenderem não significa necessariamente que a organização aprenda. E a aprendizagem organizacional depende da aprendizagem individual que é efetuada no seu contexto, mas não pode ser perspectivada, como diz, como a soma das aprendizagens de cada membro. A aprendizagem é organizacional na medida, é aqui um conjunto de aspectos importantes
importantes a cautelar, na medida em que ela é realizada para alcançar propósitos da organização e não propósitos individuais, portanto, esta dimensão do organizacional também na aprendizagem. A aprendizagem é organizacional se for compartilhada e distribuída entre os membros da organização. Eu dou um exemplo: se eu fizer uma formação, se voltar para a minha escola e se não a disseminar na escola, de pouco serve do ponto de vista da aprendizagem organizacional todos os conhecimentos que eu tenha apreendido. E depois os resultados da aprendizagem devem ser incorporados na escola, na cultura da escola, na estrutura da escola, na sala de aula. E, portanto, o que há a sublinhar é que a aprendizagem organizacional é um fenómeno coletivo, uma vez que a organização aprende através dos seus membros. E aqui é importante termos em conta os processos de aprendizagem do indivíduo para o coletivo, para o grupo, a transformação desta aprendizagem individual em aprendizagem grupal, e também ter em conta as características organizacionais que podem promover ou não, possibilitar ou não, e aqui os líderes escolares têm de facto uma importância também nestes processos, que é a capacidade de possibilitarem esses processos de aprendizagem em grupo na organização. Como é que fazemos a ponte com a colaboração? Bom, a ponte com a colaboração dá-se a partir do momento em que se percebe que uma escola que aprende é uma escola que desenvolve processos de reflexão, uma escola que se organiza para refletir. E, portanto, se pensarmos que a aprendizagem é um fenómeno complexo, é um fenómeno dinâmico, então temos que perceber que esta passagem do individual para o coletivo, esta passagem do individual para a organização, obriga a que os indivíduos entrem em relação, obriga à interação entre os indivíduos, obriga à relação entre os indivíduos, e, portanto, leva a que haja, do ponto de vista dos processos de trabalho na escola, uma alteração. E, de facto, a colaboração é o esquema de trabalho preferencial de qualquer comunidade aprendente. A colaboração permite, do ponto de vista do trabalho em comunidades aprendentes, se for centrada nas práticas dos docentes, se for centrada na resolução de problemas, permite, de facto, criar processos de aprendizagem e quer portanto, entre as equipas, quer interinstitucionalmente, entre os próprios agrupamentos de escolas, porque penso que aqui também se pode falar de aprendizagem organizacional se a colocarmos em relação com entre as organizações, portanto, uma lógica de rede, os próprios agrupamentos de escolas estarem em relação e terem também esse trabalho colaborativo. E, portanto, tem tudo que ver a colaboração com estas questões, com a questão da aprendizagem. Já agora, se me permite, eu gostava também de chamar a atenção para o seguinte: a própria promoção do desenvolvimento profissional docente, que tem em vista, no fundo, a mudança do pensamento do professor, a mudança da ação do professor, e de facto, o desenvolvimento profissional docente deve decorrer ao longo da vida e decorre ao longo da vida de trabalho do professor e da atividade profissional do professor, é preconizado este desenvolvimento profissional, é preconizado a partir deste olhar, e há vários autores que nos o dizem, a partir deste olhar da relação que o professor estabelece e entabula com os outros professores, esta relação interpares. Portanto, também aqui, do ponto de vista dos processos de desenvolvimento profissional, a colaboração emerge como crucial nestes processos de crescimento do próprio professor. Mas nas escolas sempre se trabalhou em conjunto. Porque é que não é suficiente? Pois, sim, é verdade. A doutora Fátima tem toda a razão. De facto, nas escolas sempre se trabalhou em conjunto e trabalha-se em conjunto e trabalha-se muito em conjunto. Agora, nem sempre se trabalha em colaboração. E isto é outra coisa, não é? De facto, as escolas trabalham essencialmente em cooperação, o que não é negativo.
que não é negativo, tem que ver com o facto de, na escola, se atribuir determinados objetivos a determinados grupos de pessoas que são designadas, que são nomeadas pela estrutura hierárquica, portanto, pelo poder formal, e em que estes elementos assumem os seus papéis e que lhes são atribuídos, e, portanto, existe um líder formal. Estou a falar dos conselhos de turma, estou a falar dos conselhos de coordenação de departamentos, estou a falar dos diferentes conselhos, dos diferentes momentos em que as pessoas são chamadas a cooperar entre elas. Agora, esmagadoramente o que existe é isto, é esta cooperação induzida, não é? Este trabalhar em conjunto induzido. Não é uma cultura de aprendizagem, não é uma cultura colaborativa. Nós podemos dizer que colaborar é uma forma de cooperar, mas é uma forma mais democrática, que implica corresponsabilização, em que estamos, de facto, há um vínculo maior na procura de soluções. Portanto, não é algo que é imposto externamente apenas. Implica uma perspectiva de missão, de objetivos compartilhados, de lógica organizacional. Portanto, já não é a lógica do meu pequeno olhar aqui, do meu pequeno contributo na organização, é a lógica do todo, do nós. E onde a liderança deixa de ter esta dimensão mais formal, mais vertical, mais hierárquica, passa a ser uma liderança mais difusa, mais distribuída, em que as pessoas têm, de facto, digamos que uma agência que ela própria nos remete para processos de liderança, de trabalhar as questões da influência entre os colegas e trazê-los, motivá-los, envolvê-los. E isto é, de facto, outra realidade. Bem distinta da cooperação apenas. Da cooperação apenas. Então, em que altura podemos dizer que a cultura profissional de uma escola é colaborativa e se baseia na aprendizagem? Bom, nós podemos dizer que a cultura profissional de uma escola é colaborativa e se baseia na aprendizagem, desde logo, quando os professores se envolvem frequentemente em conversas formais e informais. Podemos considerar, mas são apenas conversas formais e informais. Quantas vezes já não ouvimos os nossos professores dizerem-nos que, em contexto de sala de aula, de corredor, por vezes falam de aspectos e de tópicos que são muito mais ricos do ponto de vista da sua substância do que outros que são tratados nos tais conselhos vários que existem na escola. E estas conversas formais e informais de que eu falo têm que ver com questões de pedagogia e de práticas de ensino. O trocar com o outro, a partilha, olha, eu experimentei isto, mas errei ali, eu fiz isto, mas fiz deste modo, como é que tu estás a fazer? Como é que podemos contornar esta questão? Como é que decidiste fazer? Isto é riquíssimo do ponto de vista dos processos organizacionais. Os professores, portanto, a cultura profissional da escola é colaborativa quando os professores trabalham em conjunto também para investigar, planear, conceber estratégias. E este trabalhar em conjunto não é necessariamente imposto pela autoridade formal da escola. Deve ser algo que emerge da necessidade dos indivíduos em intervir nestes processos. Quanto mais partilhada for, quanto mais corresponsabilizada for esta relação, mais possibilidades há de se obter sucesso e mais possibilidades há de termos uma rede que sustente as nossas incertezas, o não ter corrido bem, e isso é muito importante nestes processos. Depois, o facto de, quando as pessoas estabelecem entre si um diálogo que tem em vista avaliar, modificar as estratégias, pensar a gestão dos próprios programas. Portanto, quando isto é visto de uma forma orgânica, quando isto é entendido de uma forma em que os indivíduos se põem em causa e estão à vontade para o fazer, exatamente, não têm aquela armadura, aquela dificuldade que é eu estou a expor-me e, portanto, vou ser avaliado pelo meu colega. Não, quando há uma abertura em que as pessoas claramente se permitem pôr em causa o que fazem e como fazem. Quando os professores se observam, e isto é importantíssimo, regularmente, em situação de sala de aula, porque quando falamos de escola e de eficácia do que estamos a fazer, estamos a pensar única e simplesmente na eficácia dos processos dentro da sala de aula e na capacidade de
em situação de sala de aula, darmos o nosso melhor de forma a promover processos de aprendizagem ricos e duradouros. E os professores que se observam dentro da sala de aula e que se permitem dar feedback uns aos outros, que relacionam as mudanças nas práticas com os resultados dos alunos, estão de facto mais à frente. Estes professores já deram passos importantes do ponto de vista da aprendizagem que fazem dentro da escola. Depois também, podemos dizer que é um outro indicador importante da existência ou não de uma cultura profissional colaborativa, o percebermos se existe uma apropriação coletiva dos objetivos e dos resultados de aprendizagem daquela escola. E, portanto, termos aqui, digamos que esta dimensão da missão da escola, do projeto educativo, que é o projeto que se vivencia no dia-a-dia da escola, e perceber-se que o que estamos a colocar em prática é algo que foi assumido como sendo a missão daquela escola, o objetivo daquela escola, o projeto pedagógico daquela escola. Também importante, do ponto de vista da cultura profissional colaborativa, é percebermos que os professores assumem papéis de liderança e percebermos que a liderança não tem uma dimensão formal como tem a gestão. Uma coisa é eu ter um gestor de topo, é uma coisa eu ter um diretor escolar, outra coisa é ter um diretor escolar que também é líder e que tem capacidade de envolver a comunidade, tem capacidade de trazer consigo nessa missão os professores. E não há possibilidade de encetarmos processos colaborativos na escola e dentro da sala de aula e pôr os professores a colaborar e a trabalhar conjuntamente se não tivermos, à partida, uma liderança de topo, uma liderança que se permita envolver os professores e trazer os professores eles próprios como líderes de escola. Ou seja, um professor deve ser um líder dentro da sala de aula, a gestão intermédia da escola deve assumir essa liderança, deve ser capaz de liderar discussões profissionais, deve ser capaz de promover junto dos colegas motivação, deve ser capaz de os envolver. E se todos assumirem que têm uma quota-parte de responsabilidade na escola, nestes processos de envolvimento e de vincular o outro, então estamos a encetar, de facto, uma cultura de aprendizagem organizacional, e isso permite-nos, de facto, dar prioridade às questões da colaboração e, sobretudo, dar tempo para que estas questões da colaboração se vão consolidando, porque também aqui é preciso e é necessário que a montante haja, do ponto de vista da gestão da escola, o acautelar as condições de trabalho que permitam aos docentes colaborar. Portanto, diria que a lógica aqui é multidirecional, é de um lado para o outro. E vice-versa, portanto é da direção para a escola, da escola para a direção e entre os diferentes grupos dentro da escola. São diferentes processos regulatórios que temos aqui, em que os indivíduos, quanto mais assumirem estes processos de liderança, quando nós percebemos que há quem diga, olha, aquele diretor de turma é fantástico, as reuniões dele são excelentes, aquilo decorre bem, é rápido, trabalha sobre o que tem que de facto ser trabalhado. Isto é liderança dentro da sala de aula. Aquele professor é espetacular, ele consegue de algum modo motivar os miúdos, ele traz, ele não vai pelas vias tradicionais, às vezes até se esquece do programa, porque o programa está a ser trabalhado de outra forma. Isso é liderança. E a liderança subjaz a estes processos de aprendizagem organizacional e de colaboração. Tendo em conta a importância de tornar as nossas escolas em organizações aprendentes e de nos centrarmos em processos reflexivos, com base na colaboração, como podemos alterar estas questões e passar a intervir na sala de aula de uma ou outra forma? Sim, porque a nossa preocupação é como chegar lá, como chegar à sala de aula. E eu diria que, em primeiro lugar, é preciso centrar-nos nesta dimensão do grupo, o grupo informal e o grupo formal. Na escola temos muitos grupos formais, temos muitos grupos informais e é preciso, de facto, maximizar estas configurações que existem, de facto, no interior da escola. Temos que pensar em novas formas, por um lado,
do exercício da tarefa, novas formas de fazer, não é? Novas formas e não ter receio de sair da nossa zona de conforto. Nós, por vezes, temos muito receio que as coisas não resultem. Ótimo. É ótimo. Não resulta, falhou. Falhou porquê? Onde é que podemos trabalhar no próximo passo que queremos dar? Onde é que podemos intervir? Como é que o fazemos? É tão importante falhar quanto acertar. O caso das reuniões, as reuniões, eu retomo aqui o meu querido professor João Barroso, que já em 2001 dizia que as reuniões constituem um domínio onde é possível desenvolver processos de trabalho coletivo e que contribuem para o desenvolvimento de uma cultura de participação nas escolas. De facto, este conhecimento, que é o conhecimento que resulta da reunião, resulta da interação, resulta de eu estar com o outro e do outro estar comigo, é riquíssimo. E a escola está pejada destes exemplos de reuniões. Nós temos que ter em atenção, desde logo, que o ónus do sucesso das reuniões está nos dois lados da relação. Do lado de quem convoca, do lado de quem é convocado, de todos os que são convocados. Porquê é que isto é importante para a sala de aula? Porque a montante de um processo que se quer de colaboração dentro da sala de aula, há todo um processo de colaboração, de planificação, de organização do trabalho, de pensar a sala de aula que deve decorrer antes da sala de aula e que é crucial para que a sala de aula resulte de facto, não é? E um dos principais motivos do fracasso da produtividade coletiva atual é o facto das reuniões serem mal conduzidas. E em todas as organizações, não é só na escola, nós temos exemplos do que é uma excelente reunião e do que é uma péssima reunião e que têm que ver com diferentes fatores. A questão do excesso de reuniões, as reuniões desnecessárias, a reunite, a necessidade de reunir, por reunir. As pessoas sentem que o sentimento generalizado é que normalmente são um desperdício de tempo, a pessoa perdeu tempo, são improdutivas, são ineficazes e, portanto, isto leva a que cada vez mais as pessoas fujam da reunião e que encarem a reunião e o estar com os outros como algo que não vale a pena. E isso é o pior que pode acontecer. Porque é de facto o estar com os outros o que mais vale a pena na escola. O estar com os alunos, o estar com os colegas, o estar com os pais, o estar com a comunidade. É sempre a questão da relação que nós colocamos na escola. Sempre. Desde a sua base e sempre assim será. E portanto, desde logo, do meu ponto de vista, é muito, e a literatura também nos diz isto, é importante pensarmos que estes processos de relação, do estar com o outro, têm que ser processos inteligentemente geridos. E essa é uma das questões que interfere depois no trabalho que temos na sala de aula e dentro da sala de aula. O que aconselha para se conseguirem reuniões mais produtivas? Bom, um conjunto de aspectos emergem como cruciais. Desde logo, estipular a duração da reunião, a montante e dá-la a conhecer na convocatória. Nós sorrimos, mas sabemos que acontece muito, não é? São reuniões que decorrem para lá, muitas das vezes nem se sabe a que horas terminam, quando é dito informalmente terminará às X horas, depois não termina e o processo decorre fastidiosamente e durante um longo período de tempo. E, portanto, é assim, a reunião deve durar aquele tempo e que deve ser cumprido, escrupulosamente cumprido. Deve-se definir previamente os objetivos da reunião, identificar os problemas a resolver, propor um plano de trabalho e delinear um plano de trabalho para uma reunião dá trabalho, mas obriga sobretudo a que se pense naquilo que se quer obter da reunião. Não é ir para a reunião e olha, deixa ver o que vai dar. Não, as coisas têm que ser estruturadas, muito bem estruturadas. Queremos uma reunião, quanto mais aberta for a reunião, mais estruturada tem que ser a sua preparação, na verdade, não é?
Para uma reunião ser aberta, mais cenários tem que acautelar portanto, esta ideia de se abrir a reunião, de só escutar o outro, deve obrigar-nos a que previamente façamos o trabalho de casa, que seja bem feito. Depois tem que se saber comunicar. É muito importante. Tem que se alimentar a reunião com informações necessárias e fazê-las circular. É algo que eu não consigo compreender, é como é que, por exemplo, se gerem conselhos pedagógicos em que os participantes, os membros do conselho pedagógico, apenas conhecem os documentos no momento. Isto é qualquer coisa que é impensável. A informação deve circular atempadamente, deve ser... É claro que os participantes devem ler essa informação, devem gerir bem a informação e devem levar as questões que têm que levar para a reunião. Não é na reunião que se vai ler a informação que alimenta a mesma. Depois deve-se saber coordenar os contributos individuais e manter o equilíbrio das intervenções, articulá-las, procurar fazer sínteses, conclusões que permitam avançar e ir avançando ao longo da reunião. Saber, obviamente, criar um ambiente propício, um ambiente motivador, promover a facilitação das intervenções e romper eventuais bloqueios, por vezes existem. Há sempre quem seja mais tímido, quem não goste de se expor tanto e ter sensibilidade para isso. E depois, conduzir a reunião numa sequência lógica, que é algo que nem sempre sucede. Expor os problemas, os assuntos a serem tratados, analisar a situação, auscultar as pessoas que dão as suas opiniões e buscar conclusões que serão sempre provisórias e que serão possíveis eventuais soluções para os problemas. Uma vez terminada a reunião, enviar um mail com com a súmula dos assuntos tratados na mesma. Estas são regras que se aplicarão a qualquer tipo de reunião. O tema que nos traz aqui hoje, a questão da aprendizagem, da colaboração entre professores e a aprendizagem na sala de aula, como é que podemos potenciar estas reuniões de forma a que elas sejam potenciadoras também das aprendizagens dos alunos? No caso concreto da escola e da sala de aula, há um conjunto de aspectos que as escolas têm e que devem acautelar. Devem questionar-se, colocar-se várias questões quando estamos a falar de sala de aula e de colaboração, e estas questões dizem respeito a toda a escola. Portanto, eu diria que todos os setores da escola estão envolvidos. A questão, desde logo, da partilha da informação entre todos, a questão do feedback e de se permitirem dar feedback uns aos outros, as posturas integradoras em que se integra as ideias dos outros, a explicitação dos conceitos, falamos todos a mesma linguagem, de que é que falamos quando falamos de disciplina, de que é que falamos quando falamos de qualidade. Não é possível trabalhar colaborativamente se nós não tivermos, de facto, a gramática assente, de que é que falamos quando falamos de qualidade, de que é que falamos quando falamos de sucesso, de que é que falamos quando falamos de disrupção, e isto é de facto crucial. A valorização da interligação em rede e depois o colocar-nos perguntas. Que dispositivos é que nós vamos criar, nós, Conselho de Turma, por exemplo, vamos criar para apoiar a observação e o feedback para refletirmos sobre a nossa prática em sala de aula? Que dispositivos são esses? Vamos eleger aqui, nós, Conselho de Turma, o outro Conselho de Turma poderá eleger outros modos de o fazer. Como é que as aprendizagens que resultam das nossas atividades de colaboração podem ser partilhadas com os outros professores? Ok, já temos trabalho em codocência, já fazemos trabalho colaborativo dentro da sala de aula, já há uma dinâmica, mas estamos a partilhá-la com os outros? Está a escola a fazer aprendizagem a partir daquilo que fazemos dentro da sala de aula? Importante. Que fontes de dados é que nós usamos para determinar as atividades colaborativas? Que dados é que vamos usar? São dados que resultam da observação dos alunos? São dados que resultam da observação dos professores? Sim, porque é possível observar os alunos e não observar os professores. É possível perceber porque é que eles aprendem de um modo ou do outro. Porque é que numa determinada disciplina, e isso é preciso ter mais do que um professor dentro da sala de aula. Mas então, que fontes é que vamos usar? Vamos determinar, durante este período letivo, o que é que vamos fazer? Qual é o nosso plano? Como é que vamos intervir dentro da sala de aula? Que indicadores de sucesso é que vamos usar para avaliar o sucesso das atividades colaborativas? Quem é que decide
o foco e a estrutura destas atividades? É na coordenação de departamento, é no conselho de grupo, é no conselho de diretores de turma, é no conselho de turma. Como? Como é que podemos criar confiança entre colegas e relativamente ao diretor? E falar destas questões e assumi-las e explicitá-las. Isto é, de facto, muito importante. Depois, também podemos falar do ponto de vista da própria flexibilidade organizativa e das condições favoráveis à colaboração e à reflexão. E aqui eu centrar-me-ia, por exemplo, no conselho de turma, que penso que é determinante na escola, envolve todos os professores da escola. Toda a escola está representada no conselho de turma e, por sua vez, todos estes professores estão concentrados em torno de um conjunto específico de alunos com problemas específicos de aprendizagem e, portanto, permite ser, de algum modo, o núcleo-chave do trabalho colaborativo na escola. E que é em si mesmo moldável e que permite... o projeto educativo deve ser entendido como um instrumento essencial de gestão estratégica do estabelecimento de ensino. Ora, o conselho de turma é o espaço de encontro e de partilha dos professores em torno do projeto educativo que é comum à escola e que depois é adaptado àquele grupo em concreto. E é ali que se vai gerir o currículo de forma multidisciplinar, interdisciplinar, em que há aqui, digamos que, uma fusão dos olhares dos diferentes professores e das diferentes áreas e que deve ser o ponto de união da escola, de trabalho dentro da sala de aula. E, portanto, este percurso é importante que se faça e que se congregue naquele espaço e perceber-se o conselho de turma como uma equipa pedagógica onde se trabalha colaborativamente em função daquele grupo específico de alunos e não utilizando uma matriz que é a matriz de todos, igual para todos. E temos passado esta ideia do igual para o equitativo. Nós estamos a falar de equidade, que é outra questão. É diferente. A gestão do horário do centro no interior do conselho de turma pode ser moldável, pode ser o horário, os tempos letivos, o modo como organizamos o grupo de alunos, não tem que ser a turma tradicional, são grupos que se desconstroem e que se voltam a construir e este trabalho colaborativo deve, de facto, centrar-se em torno disto. Esta intervenção híbrida da sala de aula, que é o trabalhar a 2, a 3, a 4, o conceito de turma deve circular pela sala de aula e fazê-lo de uma forma natural, porque os alunos não dão conta disso. Os alunos beneficiam disso, que é diferente. As estratégias centradas na recolha e na análise de informação, são só mais duas questões que eu vou aqui salientar. As estratégias centradas na recolha e na análise de informação emergente da sala de aula são, de facto, impressionantemente importantes e não são suficientemente trabalhadas, que é observar-se diretamente as salas de aula, os alunos, como é que eles aprendem, porque é que não resolvem determinados problemas e outros resolvem. Isto só se consegue com muitos olhares dentro da sala de aula, com outros olhares, vários olhares dentro da sala de aula. Recolher estes dados em ambiente natural e analisá-los posteriormente no quadro do trabalho colaborativo é riquíssimo, mais rico que isto não é possível. E passar, sobretudo, eu queria deixar esta mensagem, que é passar de um registro descritivo, que é o que é que aconteceu na sala de aula, o que é que sucedeu na sala de aula, para um registro muito mais rico, que é como, porquê. Porquê é que isto aconteceu? E o meu olhar para dentro da sala de aula vai ser em busca do porquê que aquilo aconteceu e como é que aquilo aconteceu. De modo a encontrar, de facto, respostas que sejam as respostas que permitam, de facto, encontrar soluções para aquilo que é a nossa missão principal, que é responder aos nossos alunos e contribuir para aulas de facto proficientes e eficazes e levá-los a aprenderem também eles e também eles de uma forma organizacional. Muito obrigada pela forma tão completa, tão sistematizada com que abordou este tema. No fundo é a escola toda. Não foi muito óbvio, não era óbvio, não é? Não era óbvio, mas faz todo o sentido. A escola toda a trabalhar, desde o diretor até ao assistente operacional que está na recepção da escola, a trabalhar para que realmente aquela equipa o conselho de turma que segue aquele conjunto de alunos os possa conhecer, possa trabalhar de forma colaborativa, de forma a responder, no fundo, às necessidades
cada grupo tem, que são sempre diferentes. Exatamente. Não é? Mas que este trabalho nunca pode ser feito sozinho, nem pelo professor sozinho, nem pelo conselho de turma sozinho, nem por um departamento. E isto serve também para os próprios alunos, pô-los a trabalhar entre eles. Sem dúvida. Não é? Portanto, e envolvê-los em lógicas colaborativas a eles também. Sim, sem dúvida. Portanto, podíamos fazer aqui mais um webinar, que seria o exercício. Mas agradecemos imenso por ter partilhado estas ideias connosco. Caso existam algumas questões ou comentários que os espectadores que nos estão a ver queiram colocar-nos, poderão fazê-los através do endereço eletrónico webinar@dge.mec.pt. Muito obrigada pela vossa atenção, muito obrigada à professora Estela por ter estado connosco. Até à próxima. Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.